Como começar a assistir filmes clássicos? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente do que eu tô habituado a fazer, porque eu gosto de fazer uma grande pesquisa, assim, pra trazer detalhes quando eu faço alguma crítica, alguma resenha de filme. Só que hoje eu só separei alguns pontos, botei aqui nesse caderninho, então se eu olhar pra baixo em algum momento já saibam que é sobre isso. E eu quis trazer um formato novo aqui pro canal, que é falar sobre cinema, mas para além de estar falando de um filme específico, né? Para além de um lançamento, Homem-Aranha, Odisseia. Eu até pensei em criar um quadro, um formato, talvez isso aqui vire, mas eu queria, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, trazer algum assunto assim sobre cinema de forma diferente. E aí hoje eu pensei em trazer esse assunto aqui porque filmes clássicos é um debate que muita gente tem, que as pessoas preferem assistir filmes novos, filmes recentes, porque são mais coloridos, tá mais atual, tá mais fresco, mas muita gente vai pro lado dos clássicos e às vezes nem aguenta assistir filme novo, justamente por estar batido, por ser mais do mesmo e por, querendo ou não, a inspiração tá nos clássicos. Tem esses dois grupos de pessoas sempre no embate assim, e eu sou uma pessoa que gosta e consome os dois. Eu já não vou com a pretensão de assistir a Odisseia ou Homem-Aranha e achar algo ruim ou que não precisava ser feito, mas também eu não olho pros filmes clássicos como se fosse uma coisa que não precisava existir e bora focar no futuro. Dá pra tu estar ali no meio termo, dá pra tu estar ali com os dois. Então a proposta desse vídeo aqui é dar como se fosse um passo a passo que eu recomendo de como você começar a se interessar e a gostar de fato de filmes clássicos. Vai ser uma sugestão. No final do vídeo também eu vou trazer uma lista que eu fiz no Letterboxd, então caso vocês queiram ir pra lá, já vai ter uma curadoria minha de filmes que eu recomendo, só que essa lista só vai fazer sentido se você assistir o vídeo, porque não é uma lista aleatória de filmes clássicos. É uma lista específica porque eu criei aqui. Mas é isso, antes de falar do passo em si, eu quero só trazer um tema sobre a importância dos filmes clássicos e por que geralmente muita gente hoje em dia não tá se interessando de fato. Porque, como eu disse um pouquinho mais lá no começo, tudo hoje a gente tem fácil acesso. Por que eu vou querer assistir um filme de 1930 se uma vez por semana tá lançando diversos filmes na Netflix, na Prime Video, na Apple TV, nos cinemas? Tem muita opção realmente de filme novo pra você assistir. Se você quisesse focar só nos filmes de 2026, talvez você nem conseguiria assistir todos. Por que eu vou lá pra 1930, 40, 50, 60? Um outro ponto, e esse aqui é o único que eu considero relevante mesmo, é que muitos desses filmes não estão em plataforma ou só estão pra você poder alugar. Tem muito filme clássico mais famosos, como o do Hitchcock, que você consegue achar principalmente pra alugar. Mas outros filmes mais antigos talvez tenha no YouTube em baixa qualidade. Então eu entendo que isso possa pegar pra algumas pessoas. Só que também tem um argumento de que, se a gente tá falando de filme clássico, não necessariamente a gente tá falando de 1940, que não vai ter nenhum streaming. Existe filme clássico dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70. Então eu entendo de onde vem esse argumento, mas não dá pra gente generalizar achando que tudo que é clássico é realmente antigo, antigo, antigo e não tem pra gente assistir. Não, e a gente vai ver um pouco disso nesse vídeo. E também tem um outro fator que é o que mais pegava pra mim na época em que eu ainda não tava com o costume de consumir filme antigo, que era o medo. É o medo no sentido de eu assisto muito filme aqui, super-herói, os romances, os dramas, a Odisseia, Homem-Aranha. Eu assisto muito filme que realmente é atual, entre aspas, é fácil de entender, é divertido. E quando a gente fala de filme clássico, talvez já venha na sua cabeça que é algo que vai ser difícil, é algo que vai ser demorado. É um filme de 2 horas parado, com muita informação. Não estou afirmando isso, né? Eu tô dizendo como que geralmente a nossa cabeça pensa quando a gente tá na nossa realidade aqui agora e pensa em assistir um filme de 1970. A gente começa a generalizar tudo e botar numa caixa onde filmes clássicos são chatos e que dá até aquele medo realmente de você entrar nisso, porque, cara, como que eu vou fazer isso? Que filme eu escolho? Do nada, eu dou play ali no streaming em 1970, eu não sei nem como tá preparado pra isso. Isso realmente era algo que eu sentia há uns 6, 7 anos atrás, quando eu comecei a entrar nessa. E por isso que eu acho que esse vídeo aqui é legal, pra que caso você já tenha consumido um filme ou outro, ou você queira entrar de fato, eu criei aqui um passo, que é uma sugestão, óbvio, mas é uma sugestão que eu acho que pode te interessar. Só que vale a gente trazer o contexto também da importância dos filmes clássicos, principalmente se você se importa com cinema, se você gosta de assistir filme, se você realmente, para além de fui no cinema ver um lançamento, você gosta de pesquisar alguns filmes, você tem curiosidade, você quer estudar. Porque pra mim não faz sentido você ter um interesse em cinema e não gerar o interesse no que fundamentou o seu interesse. Pra mim não faz sentido você gostar muito do cinema atual, eu assisto filme, todos os filmes de 2015 até aqui, vários filmes que são aclamados, que ganharam Oscar no ano
passado, no ano retrasado, mas você não vai na base. Você não vai muitas vezes na base do que o seu próprio filme que você gosta se inspirou. Porque com certeza, se você for na internet e pesquisar referências do seu filme preferido, vai ter alguma declaração do diretor, do roteirista, falando sobre algum outro filme mais antigo que pelo menos algum detalhe ali foi uma inspiração. Porque todo o cinema que a gente tem lá do 1920 até os anos 2000, com certeza inspirou muito o que a gente vê hoje em dia. Tanto que a gente tá cansado de ver sequência, remake, um filme baseado em outro filme antigo. Todo ano essa quantidade só aumenta e todo mês a gente tem algo novo, mas que claramente é inspirado ou adaptado em algo antigo. E para além de realmente ser a base de tudo e a base do seu próprio interesse, você assistir esses filmes ainda gera repertório, gera conhecimento, gera referência. Todo mundo fala, por exemplo, sobre Psicose, sobre a cena do chuveiro. Aí teve Bates Motel, que foi uma série adaptada de Psicose, né? Tipo, a mesma história ali, só que recontada em uma outra visão e durante uma série muito longa. Muito provavelmente você já viu a cena de Psicose, você já viu aquela cena emblemática que tá no pôster, só que você nunca assistiu o filme de fato. E o filme tá ali, disponível pra você ver. Aquele filme, querendo ou não, é puro conhecimento, é puro repertório. E é uma pura referência pra diversos outros filmes de terror que surgiram depois. Tá, legal. É repertório, é referência, é conhecimento, é importante que você se interesse por algo que gera o seu interesse hoje em dia, que é o cinema, que são os filmes, mas agora a gente vai pra parte prática, de fato, que foi os dois caminhos aqui que eu pensei pra poder trazer pra esse vídeo. Eu vou te explicar como é que seria pra você poder fazer e depois eu vou dar um exemplo na prática mesmo, tá? Primeiro, pensa no seu gênero preferido, seja terror, comédia, drama. Ok, já é um caminho pra você estar consumindo algum tipo de filme que geralmente você gosta. Lançou um filme novo de terror nos cinemas, você nem sabe o que é, mas você quer ver porque você gosta de terror. Então é nessa mesma lógica. Depois disso, você pensa aí 3 filmes do seu gênero, aí a gente tá usando aqui o terror, que você gosta. Pode ser os seus 3 preferidos. E aí, a partir disso, você faz 2 coisas. Uma, você vai no diretor desse filme, diretor ou diretora, e aí você vê se ele tem filme antigo ou muitas vezes clássico. Vou dar um exemplo aqui já. Porque às vezes você tá vendo um filme do diretor que lançou em 2017, só que em 2001, às vezes em 1980, em 1990, esse diretor também tava aí lançando filme. Então já é bem válido para você estar no gênero que você gosta, num filme que você gosta bastante, e consequentemente você gosta ali um pouco do estilo desse diretor, para assistir um outro filme desse mesmo diretor que lançou o seu preferido. E aí uma outra coisa que você pode fazer também, para além de talvez esse diretor, né, no caso ele não tenha outros filmes mais antigos e clássicos, é dar um Google nesse filme e buscar as referências dele. Com certeza você vai achar algum vídeo no YouTube, alguma matéria, alguma aspas do diretor falando no que ele se inspirou. Todo filme que a gente vê hoje em dia tem inspiração em alguma coisa antiga. Cara, e só nessa pesquisa aí, só de você entrar pra ver o filme antigo do diretor e só de você ver a referência desse filme que você gosta, você já vai fazer uma lista aí de uns 4 ou 7 filmes. Aí aqui agora eu separei na prática um exemplo com o gênero do terror. Isso que eu acabei de falar e vamos ver na prática. Primeiro, você definiu o gênero de terror. Aí vamos supor que os seus 3 filmes que você separou preferidos são Midsommar, Fragmentado e A Morte do Demônio. Midsommar, o diretor ele não tem nenhum filme clássico, nenhum filme antigo, só que Midsommar é completamente inspirado em Homem de Palha, que é um filme de 1973, se eu não me engano, e é o meu filme de terror preferido. Então é bem clara a semelhança entre os dois filmes e, spoiler, Homem de Palha é muito melhor. Já tem um filme aí pra tua lista. Depois tem Fragmentado. Fragmentado é do Shyamalan, que é um dos mestres do terror moderno, e ele tem 2 filmes que a gente pode considerar clássicos, até um meio clássico moderno e outro já é clássico mesmo, que é O Sexto Sentido e A Vila. E aí tem A Morte do Demônio, que tem esses filmes atuais, mas literalmente nos anos 80 teve a primeira trilogia. Então aqui nesse exemplo você selecionou 3 filmes preferidos e saiu com 6 clássicos. Se você quiser seguir por esse caminho, porque já eu vou dar uma outra opção de como você poderia seguir, você pode fazer isso à vontade. Você pode separar 10 filmes. Isso aqui eu dei o exemplo do terror. Geralmente a gente não gosta de um único gênero. Eu, por exemplo, o terror não é nem meu preferido. Você pode fazer com drama, pode fazer com guerra, pode fazer com ação, pode fazer com suspense. Você vai ter uma lista de filmes infinitos aí, que são de gêneros que você gosta, que são de diretores que você gosta, né? Porque você vai pegar seus filmes preferidos pra se basear nisso, ou que são de inspirações dos filmes que você gosta. E é isso, essa é a primeira opção, que pede que você faça um esforçozinho a mais, né, pra pensar nos filmes que você gosta, pra ir um pouquinho mais atrás. Só que eu acho legal também pelo fato de você mesmo tá fazendo a sua curadoria ali, sabe? É até uma coisa meio legal de você ir atrás e saber o que inspirou uma coisa que você gosta. Eu acho isso legal, só que tem muita gente que vai achar cansativo, tem muita gente que vai achar, tipo, poxa, mas não tem um jeito mais fácil mesmo? E tem, que foi o jeito que eu consumi os filmes clássicos. Que é basicamente você já pegando uma lista
lista pronta e vendo o que te interessa. E aí, o que eu faria? Primeiro, eu também definiria um gênero pra você nichar. Eu vou continuar aqui com terror, tá? Só pra gente seguir uma lógica, mas pode ser drama, qualquer gênero. E aí você simplesmente bota no Google melhores filmes clássicos de terror, ou os maiores, né? Os maiores filmes clássicos de terror. E você entra nessa lista e, pelo seu olhar, pela conexão ali de primeira vez que você tá vendo a capa, que você tá vendo a sinopse e que você tá vendo o trailer, talvez, você salva o que te interessa. Então você entrou no Google, viu uma lista com 15 filmes, muito provavelmente você vai sair dali pelo menos uns 5. É bem simples, é o mais óbvio, só que geralmente dá muito certo. Separei 2 pontos aqui pra você ficar atento na hora que você for fazer isso, na hora que você for ver esses filmes, né, e procurar. Isso vale tanto pra primeira dica quanto pra segunda. O primeiro ponto é que não liga se você ignorar algum filme clássico. Por exemplo, se você procurar a lista de terror, muito provavelmente Psicose vai estar em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Se você leu a sinopse de Psicose, você viu às vezes a data, 1900 e bolinha, e você não se interessou, você não tá descartando o filme. Você não tá dizendo que esse filme clássico é ruim ou que você nunca vai assistir. Você tá fazendo uma primeira curadoria de uma lista de filmes que você vai se interessar para depois você entrar nesse universo. Então, em algum momento, você vai ver Psicose. Você não precisa ficar com receio de que talvez você já tá começando pelo caminho errado porque poxa, mas eu queria ver Psicose pelo sentido de que todo mundo fala dele, mas não me interessou. Uma coisa que a gente tem que pensar é que, primeiro, só você sabe o que tu tá fazendo, só você tá sabendo que você tá deixando Psicose de lado, né, ou algum outro filme de lado. E segundo, até ontem, quando você não tinha assistido Psicose, você estava vivendo normalmente sem conhecer esse filme. Então não importa se você ficar mais 1, 2, 3 anos sem ver esse mesmo filme. O que importa nesse momento é você tá vendo o que te agrada de primeira, pra realmente você entrar e começar a assistir os filmes de uma forma que é muito mais propensa de você gostar. O objetivo é realmente você clicar no que te agrada de primeira, porque aos poucos você vai se adaptando, você vai entendendo como é que eram os filmes da época, você vai entendendo como é que eram as atuações, como é que era a direção, porque muita coisa muda, né? Muita coisa é adaptada e hoje em dia é totalmente diferente do passado, e aí você vai criando o seu gosto. E o segundo ponto é para você realmente começar pelos filmes mais recentes. Se você fez uma lista e tem filmes de 1960, 80, 90 e tem um filme de 99, vai no de 99. Porque a probabilidade de você estranhar um filme de 1960, 70 ou 80, quando você nunca viu um filme dessa época e tá clicando direto neles, é muito grande. Agora, se você chega e vê um filme de 99, cara, tem muito filme de 99 ou 98 ou, né, ali no começo dos anos 2000 que você já viu e nem faz ideia. Tipo o primeiro Toy Story, que se eu não me engano ele é ali de 97, 98, 95, eu não lembro agora de cabeça. Mas tem muitos filmes que são lançados ali entre 1995 e 2005, esse gap assim de 10 anos, que às vezes você assiste e nem se liga. Então é muito mais fácil, é muito mais propenso que você clique num filme dessa época e só pareça um filme que ele é antiguinho, mas ainda assim não causa uma estranheza pra você. Agora, se tu clicar direto num filme de 1960, tipo, você clicar em Psicose mesmo, que a gente deu de exemplo aqui, provavelmente você vai achar muita coisa estranha. O filme é em preto e branco, a atuação é completamente diferente, figurino é completamente diferente, várias coisas são diferentes. Vai ser um grande choque. Imagina que tu quer ver um filme de terror clássico e aí tu vai procurar O Vampiro, de 1932, ou tu vai procurar O Gabinete do Dr. Caligari, que, se eu não me engano, é de 1920. São filmes em preto e branco também, são filmes mudos, são filmes que conceitualmente é muito diferente. O Vampiro, por exemplo, é do meu diretor preferido, do Dreyer. Ele é uma grande base de estudo do David Lynch para fazer filmes como Cidade dos Sonhos. Toda essa questão mística que tem nos filmes do David Lynch, aquilo que você parece que entende, mas não entende, que fica subentendido. Tem muita coisa nesse filme, O Vampiro principalmente, que a gente vê o David Lynch usando e abusando no futuro. Só que a gente tá falando de um filme de 1932. Um filme que, com certeza, se você clicar nesse filme ou no outro que eu falei de 1920, tu nunca mais vai querer ver nenhum filme antigo. Se tu começar por esse, eu te dou a certeza que vai ser uma experiência única pra nunca mais. E, em hipótese alguma, eu tô falando aqui do filme em si, porque pra mim ele é realmente um dos meus filmes de terror preferidos. Mas é isso, gente. É estranheza. Não tem como tu começar lá embaixo, não tem como tu começar no mais alternativo ou diferente para depois você achar que vai consumir todo o resto. A chance de você estranhar e a chance disso te impactar negativamente é muito grande. Eu falo isso porque tem muita gente que gosta de ir no choque, que gosta de ir lá no ponto, sabe? Pô, quero ver um filme clássico de terror, bora pra Psicose. E aí vai lá, querendo ou não, um filme clássico de terror que é Pânico, que é ali dos anos 90, não lembro a data agora, eu sou meio ruim de decorar a data do filme em si. O próprio Pânico, que é um clássico do terror, que com certeza você vai assistir e vai ser um filme gostoso de você assistir, porque não é tão antigo,
antigo. Então, pô, tu vai em Psicose ou em Pânico primeiro? Não tô comparando a qualidade. Eu tô, né, criando o caminho pra você entrar. Lá no começo do vídeo eu falei que eu ia dar uma lista aqui do Letterboxd, né? Eu fiz duas listas, uma lista de drama e uma lista de terror com filmes clássicos e eu botei numa ordem pra você assistir, pra você ir se adaptando e gostando. Então já é uma curadoria de filmes que eu assisti, que eu considero relevantes. Não necessariamente são os melhores filmes, não necessariamente são os filmes de maior destaque de todos, mas são filmes que são clássicos, são filmes que são aclamados, que são bem falados. Então quando você clicar na lista, salvar lá e você quiser assistir nessa ordem, o primeiro vai ser muito mais simples de você assistir, vai ser uma coisa muito mais gostosa. E conforme você for assistindo, você vai ver que você vai se adaptando. Lá também na descrição eu explico melhor depois. Mas eu botei numa ordem pra ir do mais recente pro mais antigo, só que alguns filmes ali tem um mais antigo pra cima, tem um mais recente pra baixo, porque também tem filmes que são muito mais conceituais, tem filmes que são muito mais difíceis de você entender, que tem muita metalinguagem. Por mais que seja recente, eu boto um pouquinho mais pra baixo. Eu quis fazer uma lista de forma geral pra ser mais gostosa de você assistir, sem causar um estranhamento. Então cada lista tá com 15 filmes, né? Eu fiz 15 filmes pra começar. Vocês gostando do vídeo, eu posso até ampliar a lista, posso colocar mais. Talvez quando você clicar lá no Letterboxd já vai estar até com mais filmes. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que você pode clicar direto, ou procurar eu, João Ormon, no Letterboxd. E é isso, gente. Esse foi um vídeo que eu considero simples, foi mais uma conversa mesmo. Eu acho uma conversa importante da gente ter, porque há 6 anos atrás eu ainda não tinha assistido nenhum filme clássico. Eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse gosto. Eu nunca iria pensar que hoje O Vampiro, um filme de 1932, seria um dos filmes que eu mais gosto, seria um filme que eu dei 5 estrelas, e que o diretor, né, o Dreyer, que são filmes tudo dessa época, 1930, 40, A Paixão de Joana d'Arc, que é outro filme dele que eu amo, meu top 5, assim, filmes da minha vida. Eu nunca iria pensar que esse filme, que esse diretor estaria na minha lista de preferidos, que eu realmente iria querer parar, sentar na sala e botar um filme dele pra tocar. Isso é uma coisa que realmente é irreal, pensando no João de alguns anos atrás. Só que conforme eu fui consumindo, conforme eu fui gostando cada vez mais de cinema, indo na Mostra de São Paulo também, inclusive esse aqui, ó, é um caderninho da Mostra de São Paulo do ano passado. Conforme eu fui pesquisando cada vez mais, eu fui me interessando e eu fui indo atrás mesmo. E o lado bom, um outro ponto que é legal dos filmes clássicos é que, cara, a lista é infinita. Você acha que você vai ver uns 10, 15 filmes ali e vai ter batido todos os filmes clássicos, todos os filmes de terror, até você entrar nesse universo e quando você realmente gostar, você vai ver que existem listas ainda maiores. Você vai começar a procurar diretores incompreendidos. Você vai começar a procurar diretores que tiveram filmes banidos. Diretores que inspiraram outros diretores. Um clássico da Itália que não é tão comentado porque não chegou tanto aqui no Brasil, mas na Itália é um clássico imenso. Você vai começar a ir para várias áreas. Você vai começar a ir para o Oriente. Você vai começar a ir para outros países. É realmente o mundo é infinito. Porque quando a gente fala de filme clássico, não é só os filmes antigos dos Estados Unidos. O próprio Brasil mesmo tem diversos filmes, como por exemplo Vidas Secas ou O Padre e a Moça. Tem do Japão, Os Sete Samurais, que é um filme de 3 horas, em preto e branco. Talvez de primeira isso vai te incomodar, depois viria algo que você vai ver como uma obra-prima foi feita naquela época. Tem 3 horas de duração, tem tudo efeito prático ali, e como que hoje em dia a gente vê filme que é porco parecendo perto disso. Como que hoje em dia, em 2026, a gente vê um filme que as pessoas usam CGI, alguns filmes estão até usando IA, tem muito mais orçamento, tem muito mais possibilidades e não consegue chegar perto de um filme que foi feito naquela época e com o que eles tinham na época para poder fazer, né? Com as condições que eles tinham. Vai abrindo um universo gigantesco para você. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fui de pouquinho em pouquinho, eu fui meio assistir o vídeo aqui do João Ormon no YouTube, peguei os filmes para ver, até o momento que abriu uma chave na minha cabeça e acabou. Eu acho praticamente impossível tu querer assistir filme clássico e um dia tu zerar tudo. Eu acho também uma coisa legal de ser um universo novo pra você conhecer. Sempre vai estar ali disponível pra você. Sempre vai ter mais. Sempre vai ter aonde você adentrar. Até mesmo cultura, como eu falei aqui, de outros países. E você vai perceber como que o cinema é muito diferente. Como que o cinema francês é diferente do italiano, que é diferente do japonês, que é muito diferente do nosso cinema, que é muito diferente dos Estados Unidos, que já é mais batido no sentido de você conhecer. Eu ficaria horas aqui só falando desse tópico agora, só da gente falar dessa diferença dos cinemas, só da gente falar de como era o clássico para cada país, realmente é muito diferente, cada cultura influencia muito em como vai ser o resultado final do filme, em como as pessoas se comportavam na época, até porque vários filmes são registros daquela cultura. E é isso, gente, vários filmes que eu vi me fizeram vontade de ir para outros lugares. Aqui atrás, ó,
tem uma coleção de livros meus do Clube de Literatura Clássica. Tem vários livros aqui na estante. Eu só comecei a assinar esse clube, ir atrás e querer ler livros clássicos depois que eu comecei a assistir diversos filmes que me geraram genuinamente esse interesse. Eu quis sair do cinema e quis ir até pra literatura. Eu quis ver vídeo no YouTube explicando a história de um diretor. Quando eu conheci o cinema do Dreyer, quando eu vi A Paixão de Joana d'Arc, eu fiquei maravilhado. Cara, bota na sua lista pra você assistir alguma vez na sua vida, não por agora, porque é um filme em preto e branco, 1930 e pouco, é um filme mudo. Por agora eu acho que não vai rolar. Mas bota na sua lista porque A Paixão de Joana d'Arc é um dos meus filmes preferidos de fato e é extremamente impactante. Eu não consigo listar aqui de cabeça cenas finais de filmes mais impactantes do que A Paixão de Joana d'Arc. E eu acho um absurdo como esse filme foi feito, principalmente esse final, né, do filme, esses últimos 10 minutos, nessa época. E quando a gente vai ver os filmes de hoje em dia, eu fico só imaginando como que 90 anos atrás, 95, 100 anos atrás, certos filmes eram feitos com os recursos da época e hoje em dia a gente não vê coisa parecida. Quando a gente fala sobre um filme monumental, quando a gente fala sobre um filme clássico, pra mim A Paixão de Joana d'Arc é uma grande definição de tudo. Pra você ver, né, como que às vezes eu tô pirando aqui, esse vídeo talvez fique até maior só por eu estar falando de A Paixão de Joana d'Arc e é um filme lá de 1900 bolinha, lá de 1930, 34, 33. Então tem muito chão aí pra tu conhecer, tem muita coisa pra tu conhecer. Agora a gente já indo pra encerrar mesmo, já falei aqui dos 2 pontos, tem as 2 formas de você entrar nesse universo. Uma, você literalmente separando seus filmes preferidos e indo atrás do filmes do diretor, no que o diretor se inspirou, se baseou também. E outra, você pegando uma lista, né, do Google ou pegando a lista que eu criei para você poder assistir. É uma forma mais fácil de você consumir, porque já vem uma lista ali com uma curadoria, você já sabe que aqueles filmes são relevantes, foram importantes para a época, e aí você bate o olho, vê o que você gosta e assiste. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, não esquece de seguir aqui o canal para você acompanhar, né? E a intenção é que eu traga mais vídeos nesse formato, mais vídeos de conversa para além das minhas resenhas de filmes. Não esquece também de ir na descrição para você poder clicar no link das listas do Letterboxd e poder até me seguir lá, a gente se segue lá para trocar ideia. E você vê outros filmes lá clássicos que eu tô recomendando também. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo.